Ele falou assim, não sei, acho que agora a gente se fudeu. Ele disse. Mas ele tem 18 anos, né? Tem muito jogo pela frente, então tem que situar também mesmo esse luto, em termos da vivência que morreu, né? Para quem morreu. Ao mesmo tempo, eu acho que também situar na classe, na raça, claro, né? Na etnia, enfim. Vou passar para o pessoal, isso, colega Lígia. Primeiro, quando chega o microfone, só lembrei aqui do que vocês estavam falando da revolta do Buzu, 2003, em Salvador. Essa coisa do garotos de 14, 15 anos, aliás, até mais novos, inclusive, começaram uma tática de guerrilha, assim, em vez de fazer grandes passeatas, pequenos grupos saindo da escola, sentavam na frente do ônibus, deixavam outros carros passarem, e aí paravam só os ônibus. Mas aí começava a fazer uma fila enorme de ônibus, os motoristas de ônibus não iam atropelar crianças de 10, 12, 14 anos. A polícia estava despreparada, era disperso isso na cidade, mas em pontos centrais que pararam a cidade toda, durante alguns dias, né? E o prefeito teve medo deles. A CM deu um pito no prefeito em Baçaí, que é articulador político agora, dizendo que ele tinha que mandar baixar a porrada na polícia, né? E como que... e tem um documentário sobre isso também, do Carlos Prosato, isso. Prosato, isso. Eu sempre esqueço. Então vamos lá, tem um colega aqui... É que eu tinha me inscrito com ele já no começo. Porque na verdade eu não vou nem falar nada de minha lavra. Mas podia se identificar para a gente saber quem está falando e... Obrigado. Eu vou fazer isso. Eduardo Valente. Não, imagina, tudo certo. Eduardo, você está com toda a razão. Obrigado. Eduardo Valente, diretor artístico aqui do festival, nessa edição. E só, na verdade eu não queria falar nada de minha lavra, mas só esclarecer duas coisas factuais. Primeiro, a gente fez esse debate antes porque não dava para fazer o debate depois de todos os filmes passarem, porque os últimos filmes da UMAS passam no último dia do festival, então não teria muito como, e também porque a gente achava que era interessante pelo lado, talvez, de instigar as pessoas que estavam aqui a quererem ver os filmes, talvez se fizesse depois as pessoas não tivessem visto, nem iriam ao debate porque não viram já. Então é uma tentativa, por isso que a gente também chamou pessoas que não necessariamente eram ligadas aos filmes diretamente para falar sobre o tema para além dos filmes. Mas eu queria só, a partir da fala da Amaranta, dizer que a Amaranta, inclusive, gentilmente, muito gentilmente, aceitou um convite de participar dessa mesa a questão de dias, porque a Lúcia Murat estava convidada e teve problemas de saúde e teve que cancelar a vinda dela muito em cima, e a gente teve que buscar alguém que já estava no festival, e a Amaranta vem recém saída do festival que ela organiza, o Cachoeira Doc, então super cansada, super cheia de coisas, e aceitou vir aqui meio quase de improviso, e foi muito legal isso. Mas a partir do que a Amaranta falou, como a Amaranta conhece alguns dos filmes, mas não todos, e não teve tempo da gente mostrar os filmes para ela, ao contrário do Leandro, ao contrário do Vitor. Os 3 filmes que passam no sábado são filmes de imagens não capturadas pelos seus realizadores, e a gente achava que isso era uma coisa curiosa, que não estava só nesses 3, inclusive estava em vários outros. Todas essas mostras que a gente cria quando a gente vê que tem tipo 15, 20, 25 filmes que poderiam caber em alguma coisa, e a gente seleciona ali 5, 6. Então tinham vários outros mais, mas é bom falar o que são cada um, de novo nesse esforço talvez de instigar as pessoas a quererem ir lá ver. Então no sábado às 14 horas passa esse filme a 6 mãos, do Rubens Heyward, do Thales Absaber e do Gustavo Aranda, que é o Intervenção, que é um filme feito quase exclusivamente de depoimentos em primeira pessoa, comuns hoje em dia na internet, que circulam pela internet, feitos para a câmera, segurada em primeira pessoa, exclusivamente de defensores da intervenção militar no Brasil, atualmente. O filme inteiro é composto desse material. O filme Operações de Garantia da Lei e da Ordem, que apresenta uma narrativa opondo as imagens, a cobertura das jornadas de 2013, as várias delas, entre a mídia oficial e a mídia chamada independente, a mídia chamada oficial e chamada independente, e contrapondo momentos e questões e enquadramentos. E o Escolas em Luta, que a Amaranta aí sim viu, porque ele estreou inclusive no Cachoeira Doc, na competição lá,
que é um filme quase na sua totalidade, nesse caso não é na totalidade, mas quase na sua totalidade, composto por imagens realizadas pelos próprios estudantes durante o processo da ocupação das escolas em São Paulo. Então são 3 narrativas, de uma forma ou de outra, que por lugares diferentes vão em busca dessas imagens, que com motivos muito diferentes estavam sendo feitos com um objetivo de intervenção, né? Seja intervenção na direita e pelo lado dessa imagem da internet, da viralização do WhatsApp e tudo mais, a intervenção midiática e a intervenção dos meninos lá no plena ocupação. E o segundo esclarecimento era um esclarecimento sobre a formação da mesa. O Jota, que está ali na frente, é quem produz e agenda e consegue os contatos, e agendar tudo isso, e pensa junto com a gente os componentes da mesa. A gente convidou foi um puro azar de agenda, isso acontece, nessa mesa aconteceram vários, e a gente convidou muitas pessoas que a gente queria trazer de filmagens conhecidas, ou mais conhecidas ou menos conhecidas, mas dos anos 60, 70, 80, nos momentos da ditadura e logo no pós. A Lúcia era uma delas, então para mim faz falta não conseguir ter conseguido. A gente tinha a Lúcia, então até dias atrás tinha, e a gente chamou pessoas ligadas diretamente ao Terra em Trânsito. Eduardo Scorel foi chamado, Luiz Carlos Barreto, em suma foi uma quantidade enorme de pessoas com vários graus de relações diferentes. O João Moreira Salles, que recentemente remontou as imagens para o novo filme dele, principalmente de Paris 68, mas não só. Então também, todos queriam muito, se interessaram muito, mas por vários motivos de agenda em cada um deles não puderam ouvir. Então eu quis falar disso só porque eu mesmo sinto uma ausência desse diálogo que a gente tentou fazer, queria fazer e ia fazer, até na participação da Lúcia, e foram vários outros, eu nem lembro, né, Jota, foi muita gente, e a gente realmente acabou não conseguindo alguma representação nesse diálogo. Então a gente ficou muito sobre agora, que era um desejo nosso, e aí a ideia de trazer o Leandro no fim foi saber que o Leandro estuda há muito tempo a obra do Glauber, e o Terra em Trânsito particularmente, tal, embora não tivesse lá filmando e tal, mas trouxe pra gente um pouco lá através dessa interpretação e tal do Glauber. E é isso, é só para explicar isso e dizer que pra gente obrigado, principalmente a Maranta, por ter, não que os outros eu não agradeço, pelo contrário, mas que a Maranta foi chamada literalmente anteontem e topou essa barra, que é botar a cara na frente. E queria dizer que dos cineastas, dos filmes, a gente tem aqui, vai até pegar a palavra, então eu queria destacar o Luiz Carlos Alencar, diretor, e o Vladimir Seixas, produtor do filme Contagem Regressiva, que eu não mencionei porque ele não é feito só com imagens dos outros, mas que passa no domingo, 2 da tarde, e que fala especificamente do processo que o Rio de Janeiro viveu e vem vivendo desde o contexto todo de Olimpíada, Copa 2013, 2014 e até mais recentemente. Então o Luiz vai falar agora até, eu queria destacar os outros realizadores, vão chegar ao longo da semana. A Júlia esteve aqui, foi para lançar o filme dela, tem pré-estreia hoje em São Paulo, não é no Rio, quarta em outro lugar, acho que em Minas Gerais, e ela volta para a sessão no sábado. Então, é isso. Tem microfone aqui. Alô? Eu sou o Luiz Carlos Alencar, como disse o Eduardo, diretor do Contagem Regressivas, produtor da Cor de Rato. Estou aqui com o Vladimir Seixas, produtor do filme, também um dos integrantes da Cor de Rato. Queria agradecer ao festival e, sobretudo, as exposições da mesa, que são comentários muito excitantes, né, para a gente refletir sobre o que a gente vem fazendo e o atual momento, e para além dele. E minha resposta aqui é muito mais de acrescentar excitações de pensamento, de possibilidade da gente estar jogando luzes e sombras sobre o que está acontecendo aqui. Então não entendam isso como resposta, mas uma contra-provocação de algumas coisas que foram ditas aqui para a gente caminhar junto nessas reflexões, né? Uma palavra que foi usada pelo Leandro foi a totalidade, né, como uma necessidade ou uma contingência de algumas narrativas que apresentam e que devem apresentar uma complexidade maior dos fenômenos, eu entendi dessa forma. Eu me arrisco a dizer que o que está em jogo muito nessa terra em trânsito que estamos vivendo são também os limites das totalidades que elegemos como tais. Eu acho que existem algumas totalidades diferenciadas ou algumas possibilidades narrativas políticas que foram afastadas do nosso pensamento de esquerda das últimas décadas. E isso está tensionando nos últimos momentos, mesmo antes do dito golpe.
né, está sendo colocada, sobretudo, na minha opinião, a partir do final dos anos 90, novas narrativas com muito mais pujança a partir do desenvolvimento tecnológico, que estão tensionando aí sim esse debate da autoridade calcada na representação e que estão trazendo de volta o debate calcado na autonomia, né, um pensamento mais libertário, mais autogestionário, para além do estatismo, por baixo do estatismo, em outras direções. E acho que o ponto principal, talvez, que nós vivamos aqui na América Latina, mas não único, tenha sido a Revolução Zapatista, que ainda está em curso. A revolução é uma narrativa política, uma confluência de narrativas políticas, que o nosso pensamento aqui na reflexão de esquerda brasileira tem a mania de afastar, né, das suas reflexões, das suas possibilidades de horizonte de leitura do que nós estamos vivendo nesse momento, né? E aí, já colocando a coisa da imagem do inimigo que foi trazido por Douglas, acho fundamental que essas imagens elas se proliferem, que essas reflexões, essas narrativas. Meu corpo, nesse momento de vida, não permitiria passar pelo que você passa. Eu não queria estar no seu lugar, porque eu sou atingido exatamente pela presença desses outros corpos em diversos momentos, né? Pela minha homossexualidade, pela minha vivência com minha companheira trans, pela minha relação com os movimentos radicais do povo negro. Então, assim, é muita dor para estar presente em alguns territórios para mim hoje. E, assim, é muito legal que você use determinados lugares e possibilidades do seu corpo para estar lá avançando nessa captura dessa imagem, né? Mas eu gosto... Como branco, como homem branco de 40 anos, eu me disfarço bem, né? E aí eu acho bacana a gente também ampliar aqui a necessidade, e aí um pouco da provocação que a Maranta fez, também a imagem das outras lutas que estão sendo feitas. Existem essas outras lutas que estão sendo feitas, existem documentários e outras lutas que transcendem essa narrativa do golpe, desse momento que nós estamos vivendo aqui, da política institucional, de pessoas que já estão sujeitadas a um confronto de imaginário, de fabricação de disputa por imagens, e que estão fazendo. Foi dado aqui um exemplo, a questão das escolas, o evento das escolas. Para mim, uma das coisas que pauta aí nessa disputa do imaginário também é uma discussão de autonomia, de autogestão. Pensamento de possibilidades políticas onde você não tem uma receita própria. Você não tem uma sintaxe política com o fim da frase já pensado, que é o que nos dá mais medo no debate de autonomia, porque não tem nada garantido.